Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Bleach, Verdadeiro Poder. Capítulo 161. O escritório do capitão da primeira divisão estava mergulhado em tensão, como se uma sombra invisível pairasse sobre a sala. Yamamoto sentou-se ereto à mesa, apoiado na bengala. Sua testa estava profundamente franzida, seu olhar afiado como uma lâmina, e algumas rugas adicionais pareciam ter se formado em sua testa. Sentados ali perto, Masatsuki Aozaki e Shunsui Kiraku pareciam relaxados com expressões indecifráveis. Em contraste, Jishiro Kitaki tinha uma expressão preocupada, abatida pela preocupação. Sendo o único a lutar contra o intruso e sobreviver, Masatsuki Aozaki começou seu relato contando toda a perseguição em detalhes meticulosos. Ao misturar uma pequena parcela de verdade com um mar de informações enganosas, ele fez os eventos parecerem complexos, mas inegavelmente completos. Quando ele terminou, Yamamoto finalmente falou. Você tem certeza de que o intruso usou Bankai? Sua voz era profunda, carregada de um leve traço de dúvida. Masatsuki Aozaki respondeu casualmente. Com certeza. Senti claramente sua Reiatsu aumentando dramaticamente. Seu tom exalava confiança e certeza. Yamamoto ergueu levemente a mão, sinalizando para que a tropa do pátio interno, que estava de prontidão, se retirasse. Assim que se retiraram, ele falou novamente, com a voz ainda mais pesada do que antes. Você tem alguma ideia de que tipo de habilidades o Bankai dele possui? Um Shinigami que alcançasse a Bankai representava um salto significativo de poder. Comparados àqueles que possuíam apenas a Reiatsu de nível de capitão, tais indivíduos eram muito mais perigosos. Masatsuki Aozaki balançou a cabeça levemente, respondendo com firmeza. Não. Quando ele usou a Bankai, não notei nenhuma mudança distinta em sua Zanpakuti, mas sua Reiatsu inegavelmente aumentou para um nível característico de Bankai. Uma Bankai sem nenhuma mudança visível na Zanpakuti? Yamamoto franziu a testa, murmurando baixinho. As palavras de Masatsuki Aozaki imediatamente me fizeram lembrar de Suki Aizen, o recém-nomeado capitão da terceira divisão. A Zanpakuti daquele homem podia manipular névoa e correntes de água, mas sua forma física permanecia inalterada. No entanto, essa semelhança por si só não foi suficiente para confirmar nada. Na melhor das hipóteses, indicava que a Zanpakuti do intruso também permanecia visualmente inalterada em seu estado Bankai. Quanto às suas habilidades exatas ou à extensão de seu poder, ainda não havia como saber. Como não temos pistas concretas, deixaremos a Zanpakuti de lado por enquanto, disse Jishiro Kitaki gravemente. Sua voz era fria e resoluta. Mas há algo ainda mais preocupante sobre esse incidente. Temo que haja um infiltrado no Gotei 13. Ou pior, o próprio intruso seja um de nós. Não foi difícil chegar a essa conclusão. Afinal, o inimigo que se infiltrou no clã Tsunayashiro demonstrou um nível perturbador de familiaridade com as operações do Gotei 13. O fato de eles terem começado a retirada antes mesmo da chegada do Gotei 13 significava que eles tinham acesso a informações privilegiadas. Shunsui Kiraku ajustou a aba de seu chapéu de palha, seu olhar se aprofundando enquanto ele franzia a testa e dizia. O intruso não está apenas familiarizado com as táticas de combate do Gotei 13, ele também conhece profundamente o funcionamento interno do clã Tsunayashiro. Se for esse o caso, então ele deve ocupar uma posição significativa. É bem provável que ele esteja escondido entre os escalões mais altos do Gotei 13, ou pelo menos, seja um oficial titular. No Gotei 13, apenas aqueles com classificação de oficiais sentados ou superior eram considerados parte da verdadeira liderança. Membros comuns do esquadrão apenas seguiam ordens, avançando para a batalha com suas espadas. Muitos deles talvez nem sequer soubessem das estratégias operacionais mais profundas do Gotei 13. Então, se um traidor existisse, seu status seria tudo menos comum. Essa percepção despertou inquietação e vigilância em ambos os homens. Yamamoto franziu a testa, contemplando silenciosamente. Um oficial de alta patente do Gotei 13. Um Bankai que não mostrou nenhuma transformação visível. Esses dois fatores me fizeram lembrar do recém-promovido capitão da terceira divisão. Mas a suspeita por si só não bastava para condenar alguém. Aliás, até mesmo considerá-lo suspeito com base nisso era um exagero. Masatsuki, disse Yamamoto gravemente, de acordo com o relatório da 11ª divisão, eles acreditam que houve mais de um intruso envolvido neste incidente? Masatsuki Aozaki acenou com a cabeça ligeiramente. Está correto. Só encontrei o ladrão por acaso, depois de receber informações dos membros do esquadrão. Antes disso, descobrimos vários cadáveres do outro lado da propriedade Tsunayashiro, corpos que já estavam se dissolvendo em Reishi. Yamamoto suspirou levemente. A situação estava ficando cada vez mais complicada. Se houvesse mais de um intruso capaz de usar o Bankai, então esse incidente foi muito mais perigoso e problemático do que parecia inicialmente. O que antes era considerado um simples conflito familiar nobre agora era claramente algo muito maior. Jishiro Kitaki hesitou um pouco antes de falar. Mestre, na minha opinião, este assunto deve ser investigado minuciosamente. Mas permitir que um inimigo permaneça escondido dentro do Gotei 13 é um risco incrivelmente perigoso. Devemos tomar medidas para evitar que algo assim aconteça novamente. A carranca de Yamamoto se aprofundou, suspeita surgiu em sua expressão. Você tem alguma sugestão concreta? Jishiro Kitaki respondeu seriamente. Ouvi dizer que a 12ª divisão desenvolveu uma nova ferramenta de vigilância. Ah? Você está falando dos Rokureis, insetos gravadores de espíritos. Masatsuki Aozaki ergueu uma sobrancelha. Típico de Ukitaki-senpai, sempre cauteloso. Kugujin ainda nem havia sido reconhecido pela Sociedade das Almas, e o plano de vigilância Shinigami substituto ainda não havia começado oficialmente. Mas aqui estava ele já propondo monitorar o próprio Gotei 13. Jishiro Kitaki assentiu sem hesitar. Exatamente, Rokureis.
Se os colocarmos dentro do Gotei 13, poderemos usá-los para monitorar qualquer atividade em comum. Yamamoto ficou em silêncio por um momento, perdido em pensamentos antes de finalmente falar. Deixe Shijiro cuidar disso. Enquanto ele falava, a tensão em sua expressão diminuiu gradualmente. Mas Atsuki Aozaki, parado ao lado, deu um leve sorriso pensativo. Seus próprios experimentos já estavam na metade. As almas Shinigami necessárias estavam quase todas esgotadas. Se ele conseguisse reunir mais algumas almas Rukongai como materiais adicionais, conseguiria prosseguir sem problemas. Em seguida, sua pesquisa mudaria seu foco para Olols. Enquanto isso, Aizen se preparava para iniciar seus experimentos de holovicação. Mas com o Rokureis e outras medidas de vigilância prestes a serem implantadas, elas certamente lhe causariam algumas dores de cabeça. O pensamento divertiu Masatsuki Aozaki, e ele não conseguiu evitar um sorriso travesso. Esticando os braços, ele se levantou e disse: Bem, velho, se não tiver mais nada, vou indo. Preciso me concentrar em dominar o Bankai. Yamamoto, Shunsui Kiraku e Jishiro Kitaki trocaram sorrisos cúmplices. Parecia que enfrentar um inimigo com Bankai 2 vezes seguidas o havia animadíssimo. Capítulo 162. Colinas Kyoku, campos de treinamento subterrâneos. Empoleirada no topo de uma enorme pedra, Yoruichi Shin observava os dois lutadores se enfrentando lá embaixo com um sorriso brincalhão, seus olhos dourados brilhando de diversão. Em seus braços, Sui FNG ficou com um tom profundo de vermelho, seu rosto tão vermelho quanto uma maçã madura. Uau, isso parece um sonho. Sua mente ficou em branco, seu corpo amoleceu enquanto ela instintivamente se aconchegava ainda mais no abraço caloroso de Yoruichi. A sensação a fez tremer levemente e envergonhada, ela virou a cabeça, apenas para seu olhar pousar no homem incrivelmente bonito parado na arena. Essa deve ser a última rodada, certo? Yoruichi assentiu levemente. Sim, se não terminarem logo, chegarão atrasados para a reunião dos capitães. Sui FNG piscou seus olhos arregalados e curiosos. Mas, por que Masatsuki-sama está lutando com ele? Sua boquinha está ficando cada vez mais doce, chamando de Sama com tanta naturalidade. Você realmente faz jus à sua reputação de vice-presidente da Tsuki no Ana, provocou Yoruichi, passando o dedo pela bochecha rosada de Sui FNG. A menina mais nova se contorceu, completamente sobrecarregada. Yoruichi-sama. Tudo bem, não vou mais te provocar. Ele queria testar a Bankai do Kizuki, mas... Yoruichi parou de falar, deixando a frase no ar de propósito. Mas o quê? Sui FNG inclinou-se para frente ansiosamente, seus grandes olhos brilhando de curiosidade. Yoruichi riu baixinho, achando a expressão da garota absolutamente adorável. Ela torceu o nariz de brincadeira e cantarolou. Suspeito que Masatsuki esteja apenas usando isso como desculpa para a vingança. Aparentemente, o último experimento terminou em mais uma explosão. Agora que Kizuki finalmente dominou o Bankai, ele provavelmente o desafiou só para conseguir alguns bons golpes. Afinal, a Heiatsu de Masatsuki é mais forte que a de Kizuki. Mesmo sem usar Bankai, Kizuki não é páreo para ele. O sorriso de Yoruichi se alargou enquanto ela observava os dois homens parados na arena, prontos para a batalha. Por mais de uma década, Masatsuki Aozaki e Kizuki Urahara foram duas das figuras mais proeminentes do Gotei 13. Masatsuki não foi apenas considerado o maior prodígio da história da Sociedade das Almas, mas também quebrou o recorde de pessoa mais jovem a atingir o Bankai. Com menos de 40 anos, ele evoluiu da Heiatsu de terceira classe para o domínio do Bankai em apenas 5 anos e nos últimos anos. Chegou até mesmo a Heiatsu de segunda classe. Para quase todos no Gotei 13, era uma conclusão precipitada, mas Atsuki Aozaki estava destinado a se tornar uma potência comparável ao próprio capitão comandante. Por outro lado, Kizuki Urahara, ex-capitão da 12ª Divisão, havia sido escolhido pessoalmente pelo membro da Guarda Real Kiryu Ikifune como seu sucessor. Ele havia dominado a Bankai com pouco mais de 200 anos, um nível de genialidade raramente visto em séculos. Um deles comandou as divisões de batalha do Gotei 13. O outro estava prestes a assumir sua divisão de pesquisa científica. Só isso já explicava tudo. Mas Atsuki Aozaki foi treinado diretamente pelo capitão comandante Yamamoto, destacando-se em Zanjutsu, Akuda, Kid e O, com ampla experiência em combate no mundo real. Em comparação, Kizuki Urahara, embora habilidoso em combate corpo a corpo, ainda era, no fundo, um cientista. A distância entre eles era imensa. Foi por isso que Yoruichi e Sui FNG concordaram, mas Atsuki Aozaki sem dúvida venceria essa luta. Se Kizuki quisesse ter uma chance, ele precisaria se transformar no Homem de Ferro imediatamente e inventar um traje projetado especificamente para enfrentar Masatsuki Aozaki. Enquanto os dois espectadores conversavam na lateral do campo, os dois combatentes na arena começaram a se movimentar rapidamente. Mas Atsuki, pelo bem dos nossos anos de amizade, me deixe escapar desta vez. A última vez foi um completo acidente. Juro que não foi minha intenção. Você é um homem generoso, não é? Só tenha um pouco de misericórdia desta vez, por favor. Kizuki Urahara implorou, com o rosto contorcido em uma careta exagerada enquanto piscava e se remexia. Sua expressão naturalmente cômica agora estava enrugada como um caqui seco, praticamente irradiando desespero. Atrás dele estava uma mulher imponente, com cabelos longos presos em um coque clássico, vestindo um kimono sem mangas. Seus membros tinham articulações semelhantes às de uma marionete, Kanonbiraki Benihime Aratami, a Bankai de Urahara. Estranhamente, apesar de ter sofrido o impacto da explosão no laboratório, Masatsuki Aozaki saiu completamente ileso. A explosão devastadora, comparável em poder a um cero, o atingiu diretamente, mas não pareceu afetá-lo em nada. Em que tipo de monstro esse cara se transformou? Em vez disso, foi o laboratório de Kizuki que sofreu, completamente destruído e irreconhecível. Após uma inspeção, foi oficialmente declarado perda total. Mas Atsuki cruzou os braços.
Quem me dera. Como alguém tão inteligente como você pôde cometer um erro tão básico? E mesmo que tenha sido um acidente, você não deveria ter me dado algum tipo de traje de proteção antes de fazer um experimento tão perigoso? Kizuki pareceu ainda mais magoado. Você não disse que não precisava de uma? Esse cara sempre se gabava de que seu corpo era mais resistente do que qualquer equipamento de proteção, recusando-se a usar qualquer coisa durante os experimentos. Então por que ele estava culpando-o agora? Onde estava a justiça neste mundo? Masatsuki piscou momentaneamente pego de surpresa, antes de sua expressão escurecer. Sabendo claramente que não tinha onde se apoiar, decidiu partir para a ofensiva. Como ousa Kizuki Urahara? Com uma língua tão afiada, e agora tem a audácia de discutir comigo? Aceite seu castigo. Num piscar de olhos, Masatsuki desapareceu de vista. Quando ele reapareceu, ele já estava bem na frente de Kizuki. Não o rosto. Kizuki, ciente das palhaçadas habituais de Masatsuki, instintivamente levantou as mãos para se proteger. Mas Masatsuki foi mais rápido. Antes que Kizuki pudesse reagir, um punho acertou em cheio seu rosto. 10 minutos depois, Kizuki sentou-se caído no chão, esfregando suas bochechas inchadas e parecidas com pão, amaldiçoando silenciosamente seu infortúnio. Você está satisfeita agora? Ele resmungou. Masatsuki balançou a cabeça, parecendo nada impressionado. Por muito pouco. Kizuki quase tossiu sangue. Por pouco? Olha só para mim. Sou eu que estou coberto de hematomas. Meus ferimentos são muito piores que os seus. Masatsuki deu um tapinha no peito com um sorriso confiante. Relaxe. Fui treinado pelo capitão comandante Yamamoto. Sei controlar minha força. Seus hematomas podem parecer feios, mas são só enfeite, você vai ficar bem. Kizuki olhou para ele com ceticismo. Certo. Ele não tinha certeza se acreditava ou não. Mas, de qualquer forma, o que estava feito, reclamar não mudaria nada. Com um longo suspiro, ele se levantou e tirou a poeira das roupas. Já que você já desabafou sua frustração e está ficando tarde, vamos para a reunião dos capitães. Espere. Assim que Kizuki se virou para sair, Masatsuki gritou de repente. Kizuki olhou para trás. O quê? Tem mais alguma coisa? A expressão de Masatsuki era calma enquanto ele fazia seu pedido. Kizuki, prepare alguns Tenshintai para mim. Kizuki franziu a testa confuso. Para quem? Ele não pôde deixar de sentir-se desconfiado. Afinal, Masatsuki havia dominado o Bankai sem nem mesmo usar um Tenshintai. Então por que ele precisaria de um agora? Capítulo 163. Seireitei, quartel-general da 1ª Divisão. Uma atmosfera solene enchia o ar. Na minha presença, do capitão Masatsuki Aozaki e do capitão Yoruichi Shin, fica confirmado que Kizuki Urahara, antigo 3º regimento da 12ª Divisão, dominou com sucesso o Bankai e passou na avaliação do capitão, com o capitão Isshin Shiba servindo como examinador. Genrizai Shigekuni Yamamoto levantou-se lentamente, sua bengala batendo no chão com um baque pesado. Um som profundo e ressonante ecoou pela sala, fazendo as paredes tremerem. O salão de reuniões estava cheio de tensão. Todos prenderam a respiração, sem ousar demonstrar o menor sinal de descuido. Masatsuki Aozaki sentiu um olhar intenso sobre ele. No momento em que seus olhos encontraram os do capitão da 3ª Divisão, Suki Aizen, ele sentiu uma sensação estranha, uma atração avassaladora, como se estivesse sendo atraído por uma força irresistível, incapaz de se libertar. Aquele olhar era invasivo, predatório. Mas diferente de antes, Masatsuki não sentia mais o medo que antes sentia por Aizen. Com sua força crescendo continuamente, sua confiança se solidificou. Se eles realmente se enfrentassem, ele sabia que as probabilidades estavam contra ele, mas pelo menos, ele não cairia vergonhosamente. Afinal, era de conhecimento geral que a inteligência de Aizen era incomparável, mas sua habilidade de combate direto estava longe de ser invencível. A Heiatsu de Masatsuki pode não ser tão boa quanto a dele, mas ele não foi afetado por Kikasui Jetsu, e seu poder destrutivo bruto estava em um nível totalmente diferente. Agora, se não o mundo inteiro, ele tinha certeza de que poderia aniquilar pelo menos metade de Seireitei se quisesse. Recuperando o equilíbrio, Masatsuki voltou sua atenção para Yamamoto, que estava diante dos capitães reunidos. Somente o velho e sua bengala poderiam lhe trazer uma verdadeira sensação de segurança. Nem mesmo seus 2 irmãos mais velhos ou Noana puderam lhe dar isso. Yamamoto passou a olhar pela sala, sua voz firme e autoritária. Com efeito imediato, Kizuki Urahara é nomeado capitão da 12ª Divisão. Seu decreto oficial será entregue ao quartel da 12ª Divisão. No momento em que suas palavras foram ditas, a sala ficou em silêncio absoluto. Então, com sua habitual finalidade, Yamamoto acrescentou. Isso é tudo. Com isso, a reunião foi encerrada. Um por um, os capitães se levantaram de seus assentos e começaram a sair do salão. Masatsuki Aozaki, no entanto, permaneceu sentado. Ele sabia. Ainda havia negócios inacabados esperando por ele. E com certeza, assim que o último dos capitães saiu, Yamamoto voltou seu olhar diretamente para ele. Masatsuki Aozaki, fique. Sua voz era calma, mas firme. Masatsuki soltou um suspiro desamparado, mas obedientemente se levantou e deu um passo à frente. Os dois seguiram em direção ao campo de treinamento da 1ª Divisão. Velho, eu realmente não consigo continuar. Vamos dar uma pausa, disse Masatsuki Aozaki, enxugando o suor da testa. Só se passaram alguns segundos. Você já aprendeu a técnica? E já está pensando em descansar? Yamamoto falou impacientemente sua katana, carbonizada como se tivesse sido queimada pelas chamas, retornando à sua aparência normal.
Tá brincando? Você não percebe a diferença na nossa Reiatsu? A essa curta distância, e sem minha Zanpakuti, eu seria torrado vivo em apenas alguns minutos. Além disso, você já conhece meu talento. Depois de assistir a um movimento tão simples tantas vezes, principalmente com a clareza com que você o explicou, vou praticar sozinho. Mas Atsuki Aozaki revirou os olhos sem hesitar, com um tom arrogante. Sem surpresa, Yamamoto respondeu desferindo um soco bem na cabeça. Esse velho está me subestimando seriamente. As chamadas 4 grandes técnicas do Zanka no Tachi eram, em sua essência, nada mais do que aplicações habilidosas de suas habilidades. Para ele, para o Rijin Jakka em seu coração, isso não era nada. Algumas observações foram suficientes para compreender a essência daquilo. Ei velho, deixa eu te contar uma coisa. Vendo que Yamamoto havia se acalmado, mas Atsuki Aozaki passou os dedos pelos cabelos longos e sedosos, sorrindo enquanto acenava com a mão. Yamamoto tomou um gole de chá calmamente antes de responder em voz baixa. Ah, e agora? Estou planejando libertar alguém do ninho de vermes e incorporá-lo à nossa 12ª divisão. Já conversei com Kizuki sobre isso. Um sorriso maroto se espalhou pelo rosto de Masatsuki Aozaki. Quando ele era o terceiro assento da 2ª divisão, o ninho de larvas foi completamente destruído durante sua batalha com Kenpachi Kigan. Mas era apenas uma prisão, nada que os nobres ricos não pudessem reconstruir. Por ordem do Complexo Central 46, ela foi reconstruída em apenas um mês. Libertar alguém? Yamamoto franziu a testa. Aquele lugar estava cheio de criminosos perigosos. Se fossem soltos descuidadamente, Seireitei poderia mergulhar no caos. Afinal, cada indivíduo preso ali era considerado uma ameaça em potencial segundo as regulamentações vigentes da Seireitei. Liberar um deles não seria simples. Exigiria a aprovação do Central 46. Yamamoto bofou. Como assim nossa 12ª divisão? Você fala como se fizesse parte dela. Mas Atsuki Aozaki não levou isso a sério. Em vez disso, respondeu com naturalidade. Sou conselheiro especial do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami. Isso me torna praticamente parente da 12ª divisão. Yamamoto franziu as sobrancelhas e zombou. Na verdade, você é mais como um membro da família para Kiryu Ikifune. Com isso, ele fechou os olhos irritado. Mas apesar de tudo, uma imagem surgiu em sua mente. Kiryu Ikifune, ascendendo aos céus e adentrando o Palácio do Rei das Almas. Exatamente 7 dias antes, o dia da ascensão de Kiryu Ikifune ao Palácio Real. Ninguém poderia ter previsto as ações desse idiota, mas de alguma forma, ele conseguiu fazer com que Kiryu Ikifune o beijasse na frente de todos antes de ir embora, dizendo: "Esperarei por você no Palácio do Rei das Almas." Os capitães ficaram em alvoroço, agindo como um bando de macacos sob efeito de açúcar, pulando de um lado para o outro e gritando em descrença. Nem mesmo Jinrei Kushiki, conhecido por sua compostura, foi poupado. Ele havia perdido completamente sua postura digna de sempre, ficando com os olhos arregalados e sem fala por tanto tempo que não conseguia se recuperar. Só isso já bastava para mostrar o quão chocante tudo aquilo havia sido. Aquele era um membro da Guarda Real. Todos não tiveram escolha a não ser reconhecer a audácia do jovem capitão, que ousou causar problemas com a Guarda Real, logo ele. E provavelmente não foi apenas um deles. Porque quando Senjumaru Shutara saiu, ela lançou mais do que alguns olhares demorados para o chamado arara de roupas. Yamamoto manteve a expressão indiferente na ocasião, mas internamente sua mente estava em turbulência. Mesmo assim, ele optou por não dizer nada. Afinal, formar um bom relacionamento com a Divisão Zero não era necessariamente algo ruim. A Divisão Zero tinha apenas 5 membros, incluindo Kiryu Ikifune, mas sua força superava em muito a de todo o Gotei 13. Até mesmo ele, aclamado como o Shinigami mais forte em 1000 anos, teve que admitir que não era páreo para o líder da Divisão Zero, o monge que chama o nome verdadeiro, Ishibe Susubi. Capítulo 164. Quem vocês pretendem libertar? Perguntou Yamamoto com uma expressão indecifrável. Mas Atsuki Aozaki respondeu sem hesitação. Mayuri Kurotsushi, o ex-membro da 12ª divisão que pesquisou Quincy. Um lampejo de surpresa passou pelos olhos de Yamamoto, mas ele rapidamente se recompôs. Muito bem, vou reportar ao Complexo Central 46. Mas Atsuki Aozaki foi pego de surpresa pela prontidão com que Yamamoto concordou. Ele esperava alguma resistência, afinal, as ações de Mayuri Kurotsushi causaram muita controvérsia na época. Na verdade, Yamamoto conhecia o nome de Mayuri desde os primórdios do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami, tendo ouvido falar dele por Kiryu Ikifune. Ele até o havia pesquisado exaustivamente. Para Yamamoto, a prisão de Mayuri por sua pesquisa sobre Quincy não era um problema grave. Mas como o escalão superior de Seireitei considerou tal pesquisa perigosa, sua prisão foi uma ação razoável. Ainda assim, Yamamoto não tinha intenção de recusar o pedido de seu discípulo. Ele entendeu que como futuro capitão-comandante, Masatsuki Aozaki precisaria de suas próprias forças e subordinados leais. Assim como o Gotei 13 original, após sua formação, não respondia a ninguém além dele, desconsiderando até mesmo a vontade dos nobres. Foi esse controle absoluto que lhe permitiu liderar o Gotei 13 até agora. Mas Masatsuki só tinha Kiraku e Ukitake ao seu lado. Isso por si só não seria suficiente. Embora tivesse fortes conexões pessoais com Kizuki Urahara, Yoruichi Shin e outros, tais relacionamentos eram puramente pessoais. Ainda não se sabia se eles lhe dariam apoio inabalável em momentos cruciais. Foi por isso que construir sua própria equipe principal foi essencial. Com esse pensamento, Yamamoto assentiu levemente para si mesmo. A decisão de Masatsuki Aozaki de garantir uma base sólida e confiável para si mesmo com antecedência foi louvável. Isso apenas reafirmou que Yamamoto fez a escolha certa ao escolhê-lo como seu sucessor. Isso é perfeito. Nemu Kurotsushi não estará longe de mim agora. Masatsuki Aozaki regozijou-se interiormente, já imaginando um futuro repleto de sessões de treinamento intermináveis.
Completamente alheio ao esforço que seu bondoso mestre havia feito por ele, não conseguiu mais conter a empolgação. Um largo sorriso se abriu em seu rosto enquanto ele dizia alegremente: Mestre, na verdade, tenho um pequeno favor a lhe pedir. É sobre Hanjiku. Eu esperava conseguir um tempo para ela. Ao ouvir a menção de Hanjiku, o rosto severo de Yamamoto se suavizou instantaneamente, e um sorriso raro e caloroso surgiu em seus lábios. Embora essa garota compartilhasse algumas semelhanças com Masatsuki Aozaki, sempre procurando maneiras inteligentes de fugir de responsabilidades, nunca demonstrando o devido respeito pelos mais velhos, frequentemente frustrando Shijiri e até mesmo bebendo escondido durante o horário de trabalho. O fato de ela ainda gostar desse discípulo sem esperança provava que ela tinha um coração bondoso e generoso. Observando a expressão do velho mudar tão drasticamente, Masatsuki Aozaki entendeu imediatamente. Aquele velho estava aplicando um padrão duplo mais uma vez. Sem dúvida, ele provavelmente estava menosprezando Masatsuki em sua mente enquanto cobria Hanjiku com elogios sem fim. Era assim que o velho era. Ele amava Hanjiku infinitamente, mas quando se tratava de Masatsuki, tudo que ele recebia eram socos e chutes. Como alguém pode ser tão descaradamente tendencioso? Masatsuki Aozaki suspirou pesadamente, seu rosto cheio de tristeza exagerada, balançando a cabeça como se estivesse sobrecarregado pelo peso do mundo. Ele levantou sua xícara de chá, bebendo como se fosse um bom saquê na esperança de lavar suas frustrações. Yamamoto, acostumado há muito tempo às palhaçadas dramáticas de seu discípulo, permaneceu completamente imperturbável. Seu coração estava tão parado quanto um mar calmo. Ele falou com uma expressão calma. Você está pedindo licença de novo? Você não disse antes que queria contribuir para o futuro da Sociedade das Almas? Você já tirou um mês inteiro de folga para isso. Mas não vi nenhum sinal dessa suposta contribuição. Por quanto tempo você pretende ficar fora desta vez? No mínimo, você deveria ter um motivo. Mas Atsuki Aozaki respondeu seriamente. Não é que não queiramos contribuir, já fizemos o nosso melhor. Mas como você sabe, os Shinigami têm constituições únicas. Não é algo que se possa alcançar tão facilmente. Sua expressão tornou-se mais solene. Inclinando-se ligeiramente, ele baixou a voz. Mas desta vez realmente temos algo importante para resolver. Quero ajudar Hanjiku a se fortalecer, ajudá-la a alcançar Bankai. Yamamoto levantou uma sobrancelha e perguntou. A Zanpakuti de Hanjiku ainda nem se materializou. Você está planejando usar aquela ferramenta de treinamento Bankai? O Tenshintai? Como um tradicionalista convicto, Yamamoto nunca gostou desses atalhos. Afinal, o que pessoas comuns levam décadas, às vezes séculos, para dominar, este método realiza em apenas 3 dias. Quem sabe que tipo de perigos ocultos isso pode trazer? Felizmente, seu discípulo não o decepcionou. Mas Atsuki havia alcançado a Bankai com puro esforço e treinamento. Caso contrário, teria recebido uma dura repreensão. Você viu a situação do Kizuki até agora, nenhum problema apareceu, disse Masatsuki Aozaki. Usar o Tenshintai exige um talento natural excepcional como Shinigami, mas acredito que Hanjiku consegue lidar com isso. Yamamoto assentiu levemente. Ele não havia notado nenhum problema com a Bankai de Kizuki Urahara. Muito bem. Aquela criança, Hanjiku, está presa na 3ª classe há anos. Se você está confiante, vá em frente e tente. Só não se esqueça de se manter seguro. À medida que o sol se punha no horizonte, seu brilho dourado banhava as paredes do quartel da 1ª divisão, lançando um brilho quente sobre todo o edifício. Mas Atsuki Aozaki saiu rapidamente do dojo, procurando por Hanjiku Matsumoto. Por fim, ele a encontrou em um canto isolado, enterrada sob uma pilha de papéis. Ele rapidamente deu um passo à frente, dando um tapinha gentil no ombro dela antes de explicar toda a situação em detalhes. Assim que ele terminou, os olhos de Hanjiku brilharam. Ela se levantou de um salto, praticamente radiante de excitação. Isso é incrível. Finalmente consegui uma folga. Isso significa que posso jogar todo o meu trabalho nas costas do tenente Shijir de novo. Sua alegria era inconfundível, seus olhos brilhavam. Os membros do esquadrão ao redor imediatamente sentiram a mudança na atmosfera e quase instintivamente, voltaram seus olhares para Shijir Sazakibe. Seu rosto já estava consideravelmente sombrio. Mas antes que ele pudesse explodir, vários membros da equipe rapidamente entraram correndo, agarrando-o pelos braços e arrastando-o para longe. Naquele momento, Masatsuki Aozaki e Hanjiku Matsumoto ignoraram a situação de Shijir. Completamente absortos pela excitação, trocaram um olhar cheio de compreensão mútua antes de se abraçarem. Hanjiku suspirou dramaticamente. Treinar para Bankai parece impossível. Mas Atsuki Aozaki, no entanto, permaneceu despreocupado. Ele sabia que Hanjiku Matsumoto possuía um talento incrível, tanto que nem Kizuki Urahara conseguia se comparar. Não se preocupe. Se Kizuki conseguiu, você também consegue. Capítulo 165. Colinas Kyoku. Hanjiku Matsumoto foi levada ao campo de treinamento subterrâneo, com o coração transbordando de excitação e expectativa. Mas Atsuki Aozaki olhou para a mulher à sua frente enquanto seu Tenshintai se transformava, incapaz de conter seu espanto. Então essa é a Yuami? Ela é absolutamente deslumbrante, ela é exatamente a sua cara. A mulher diante dele era idêntica a Hanjiku Matsumoto em todos os aspectos, exceto pelos cabelos, tão brancos quanto a neve recém-caída. Ela usava um body branco justo que acentuava suas curvas, adornado com enfeites que lembravam penas. No entanto, Masatsuki Aozaki achou o traje um tanto desconcertante. Ele não conseguia entender qual era sua função além de fazer o corpo dela parecer rígido. Naquele momento, Yuami falou, sua voz transbordando charme e sedução. Masatsuki, meu Masatsuki, finalmente te conheci.
Um leve rubor coloriu seu sorriso, e seu olhar ardente parecia que iria devorá-lo por inteiro. Mas Atsuki Ozaki estremeceu involuntariamente, assustada com a atração inexplicável que ela exalava. Não era apenas sua aparência, havia algo muito mais atraente em jogo. Ele sabia que essa devia ser a habilidade única de Yuami. Quando Hanjiko Matsumoto ativava sua Shikai, ela não apenas comandava a brisa rosa, como também amplificava seu charme natural ao extremo. Aqueles com Reiatsu mais fraco achavam isso particularmente avassalador, às vezes até se apaixonando e devotando-se completamente a ela. No entanto, no momento em que sua Shikai era liberada, aquele fascínio irresistível desaparecia sem deixar vestígios. No entanto, Masatsuki suspeitava que não se tratava simplesmente da Shikai de Yuami, era algo completamente diferente. Possivelmente ligado ao poder dos fragmentos do Rei das Almas. Afinal, Ban Senran já havia imitado a Shikai de Yuami, mas ela apenas manipulava o vento e não possuía aquele charme irracionalmente atraente. Que diabos é isso, mulher? Você estava bem agasalhada durante o ginseng, mas no momento em que saiu, ficou assim? Hanjiko Matsumoto apontou para Yuami fervendo de raiva. Era óbvio que sua Zanpakuti tinha algum motivo oculto para se vestir daquele jeito. Você deveria se perguntar isso, respondeu Yuami com um sorriso malicioso. Afinal, eu sou sua Zanpakuti. Seus olhos grandes e expressivos brilhavam com malícia, como se insinuassem algum segredo insondável. Então, abrindo levemente os lábios, ela continuou. Mas, será que Masatsuki prefere um estilo mais tradicional e modesto? Se for esse o caso, eu não me importaria de experimentar uma roupa diferente só para você. Ela piscou deliberadamente, seu olhar cheio de antecipação brincalhona enquanto olhava para Masatsuki Ozaki. Então, no murmúrio suave, ela acrescentou. Afinal, Masatsuki é Masatsuki, o Masatsuki favorito de Hanjiku, o Masatsuki favorito de Yuami, o Masatsuki que deveria ser adorado por todos. Diante de uma confissão tão direta e apaixonada, junto com uma oferta inegavelmente tentadora, Masatsuki Ozaki sentiu a compostura se esvair. Ele se esforçou para manter a calma e respondeu apressadamente. Ah não, não precisa. Sinceramente, acho que você está ótima do jeito que está. Obrigada, Yuami. Mas no fundo, Masatsuki já estava empolvorosa. O charme puro e avassalador que emanava daquela mulher era impossível de resistir. Embora, em termos de Reiatsu, ele fosse classificado como de segunda classe, enquanto Hanjiko Matsumoto fosse apenas de terceira classe, e a Reiatsu de Yuami fosse igual à dela, isso não o tornava imune. Parado diante dela, sentindo toda a força de seu encantamento, Masatsuki Ozaki se viu vacilando. Seu corpo o incitava a obedecer suas palavras. Seus pensamentos perigosamente perto de se render à tentação. Na verdade, esse era um pensamento seu, sem relação com as habilidades de Yuami. No entanto, seu poder único ainda exercia uma influência inegável sobre ele. Geralmente, aqueles com Reiatsu de nível superior ao dela só precisavam desviar a atenção e resistir, mal conseguindo manter a sanidade. Oponentes do mesmo nível conseguiam resistir por um tempo, mas no fim também caíam em seus encantos. Já aqueles com Reiatsu mais fracos se submetiam a ela sem hesitar, até mesmo dispostos a dar a vida por ela. Por que isso? Será que essa mulher está atrapalhando? Yuami franziu a testa, apontando seus dedos delicados para Hanjiko Matsumoto ao seu lado, com uma expressão de insatisfação no rosto. Ao ver Yuami agir de forma tão dominadora, a raiva de Hanjiko aumentou e ela quase triturou seus dentes de prata até virar pó. Entenda os fatos. Quem é seu mestre? Masatsuki é meu. Talvez porque Yuami se parecesse com ela, Hanjiko, que normalmente não se importava com outras mulheres, ficou estranhamente furiosa dessa vez. Não, ele é meu. Yuami retrucou sem recuar. Ele é meu. Meu. Nenhum dos dois estava disposto a ceder, e a discussão aumentou até que ambos ficaram com o rosto vermelho, presos em um impasse feroz. Honestamente, eu pertenço a todos. Masatsuki Ozaki queria muito dizer isso, mas sabia que se o fizesse, as coisas acabariam mal para ele. Então, sabiamente, calou-se e observou as duas belas mulheres passarem da discussão para a briga. A batalha foi intensa, uma enxurrada de ataques se alternando. Ventos uivantes estilhaçavam as pedras ao redor, espalhando destroços em todas as direções. E no entanto, como diz o ditado, beleza e caos muitas vezes andam de mãos dadas. Mesmo em meio à batalha feroz, as duas mulheres permaneciam incrivelmente elegantes, tão cativantes que era impossível desviar o olhar. Masatsuki Ozaki observou com grande interesse até que uma voz familiar chegou aos seus ouvidos. Masatsuki, você gosta de assistir mulheres lutando? Claro que não. Estou apenas admirando a graça de Hanjiko e Yuami em batalha. Um sorriso levemente brincalhão surgiu nos lábios de Masatsuki enquanto ele lançava um olhar para Senran. Eu já não te disse como me chamar quando não houver mais ninguém por perto? Mestre. Um rubor percorreu o rosto delicado de Senran, como se ela pudesse ouvir o riso da irmã ecoando do fundo de sua alma. Ótimo. Essa é minha Senran. Agora, vem aqui e deixe seu mestre te segurar. Masatsuki assentiu em aprovação. Agora que dominava o Bankai, havia conquistado o reconhecimento de Ban Senran em todos os sentidos da palavra. Masatsuki, você é terrível. Vou te ignorar. Seu rosto belo adquiriu um tom suave de vermelho, tão atraente quanto uma maçã madura. Embora o título permanecesse o mesmo, a timidez da garota provocou uma onda de emoção em Masatsuki. Abaixando ligeiramente a cabeça, ela evitou os dois olhares lançados ao longe. Sua figura tremulou, tornando-se nebulosa. E num piscar de olhos, ela desapareceu sem deixar vestígios. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 166. O olhar de Masatsuki Ozaki percorreu lentamente Hanjiko Matsumoto e Yuami à distância. Como ele esperava, os rostos originalmente lindos das duas mulheres estavam agora inchados como pãezinhos, com as bochechas redondas e cheias de raiva, como se pudessem conter dois ovos.
Elas pareciam incrivelmente fofas. Estava claro que essas duas beldades estavam com ciúmes de alguma coisa. Vocês dois vão brigar ou não? Não se esqueçam do motivo pelo qual tiramos o dia de folga. Ao ouvir as palavras de Masatsuki Aozaki, Hanjiku e Yuami mexeram levemente seus cabelos sedosos. Hanjiku franziu a testa e perguntou: o que devemos fazer agora? Você veio até aqui só para lutar comigo? O cerne do domínio do Bankai reside em obter o reconhecimento da Zanpakuti. No entanto, obter esse reconhecimento não significa necessariamente derrotá-la em batalha. Tomemos Zangetsu como exemplo. O teste que ele impôs a Ishigo Kurosaki na linha do tempo original não era apenas um teste de força. Além de lutar, Ishigo teve que identificar com precisão o verdadeiro Zangetsu entre as inúmeras Zanpakuti de formas estranhas. O caminho de Masatsuki Aozaki até Bankai, no entanto, foi ainda mais traiçoeiro. Ele teve que se esforçar ao máximo, esgotando a mente e o corpo para conquistar Ban Senran. Até hoje, Masatsuki se lembra vividamente daquela experiência. A visão das duas irmãs abraçadas durante o sono permanece viva em sua memória. Aquela batalha foi nada menos que aterrorizante, durando 3 meses inteiros sem uma única interrupção. E não foi apenas Ban Senran. As outras mulheres em seu mundo interior também se materializaram. A intensidade daquele confronto quase levou até mesmo um guerreiro calejado como ele a se render. No entanto, no final, através de pura perseverança e esforço incansável, ele superou todos os obstáculos e conquistou a vitória. Os lábios de Yuami se curvaram em um leve sorriso enquanto ela falava suavemente. Eu te entendo, assim como você me entende. Você sabe o que meu coração deseja. Ela parou por um momento antes de continuar. Se você puder atender às minhas expectativas, eu o ajudarei a concluir seu treinamento Bankai. Hanjiku, o Masatsuki quer que você domine o Bankai. Você não ia querer decepcioná-lo, ia? Como isso pode ser? Hanjiku cerrou os punhos, as chamas de raiva em seus olhos quase se tornando tangíveis. Essa sensação era muito estranha, como se ela estivesse entregando seu amante a outra pessoa. Algo tão ridículo era absolutamente inaceitável, mas Masatsuki sempre quis que ela se fortalecesse. Se ela não conseguisse dominar o Bankai, isso não o deixaria terrivelmente decepcionado? A mente de Hanjiku estava em turbulência. Seus passos eram instáveis enquanto ela caminhava lenta e hesitantemente em direção a Yuami, presa em uma profunda luta interna. Haha, eu realmente não entendo por que você está tão obcecada por isso. Eu sou exatamente a sua cara. Você não consegue me ver como parte de você? Yuami olhou para Hanjiku Matsumoto e não conseguiu evitar rir. Ela não conseguia entender. Hanjiku sempre fora gentil e compreensiva com os outros, mas ela era tão rigorosa com ela. Só porque compartilhavam o mesmo rosto? Mas quanto mais você me proíbe, mais eu quero fazer isso. Você nunca se importa com as outras mulheres, então por que eu sou a única exceção? É tão injusto. Quanto mais Yuami pensava nisso, mais indignada ficava. Uma estranha mistura de raiva e ressentimento brotava em seu peito. Ela realmente não conseguia compreender por que Hanjiku era tão leniente com os outros e tão dura com ela. Seus olhos lentamente se fixaram no sorriso encantador de Masatsuki Aozaki, cheios de um brilho de expectativa. Hanjiku sempre prezou Masatsuki. Pelo bem dele, ela poderia concordar. Afinal, esta não seria a primeira vez que ela faria concessões por ele. Pensando nisso, Yuami ficou animada e a tensão em seu corpo diminuiu gradualmente. Esta é a oportunidade perfeita, está bem na minha frente. Se eu aproveitar esta chance fugaz, poderei finalmente estar com Masatsuki. Cobrindo as bochechas coradas com as duas mãos, ela deixou a mente devagar com uma mistura de timidez e expectativa. Até suas pernas se remexeram, inquietas, como se ela mal pudesse esperar para ouvir a resposta. Enquanto isso, Masatsuki Aozaki, que estava imerso em seu mundo interior e provocando Senran, de repente sentiu um olhar ardente direcionado a ele. Sua testa franziu instintivamente. Ainda meio atordoado, ele olhou para cima, apenas para ver duas figuras atraentes caminhando em sua direção. Eles não deveriam estar se concentrando no treinamento de Bankai? Por que estão vindo? Yuami e Hanjiku estão relaxando juntas? Isso vai mesmo funcionar? Hanjiku perguntou hesitante, com um traço de preocupação na voz. Yuami, por outro lado, continuou a persuadi-la. Podemos pelo menos tentar. Você já se esqueceu do impacto que as irmãs Ban Senran tiveram sobre ele? Agora que você mencionou, talvez esteja certo. Hanjiku assentiu, aparentemente imerso em pensamentos. Então, Yuami propôs de repente. Por que não seguimos o exemplo delas e nos tornamos irmãs? De agora em diante, você pode me chamar de irmã mais velha, e eu a chamarei de irmã mais nova, ponto. Tá brincando comigo? Hanjiku retrucou imediatamente. Eu sou a mestra, e você é minha Zanpakuti. Por que eu seria a mais nova enquanto você é a irmã mais velha? Isso é um absurdo. Yuami, no entanto, acenou com a mão em desdém, completamente despreocupada. Isso é só um detalhe. O que realmente importa é conquistar o coração de Masatsuki. Pense bem, a Masatsuki gosta tanto de você. Se nós duas trabalharmos juntas, que outra mulher poderia competir conosco? Ela falou com um sorriso satisfeito, como se já tivesse vencido. Hanjiku franziu a testa, mergulhando em profunda contemplação sobre a viabilidade deste plano. Masatsuki tirou 6 meses inteiros de folga para treinar seu Bankai. Ele levou 3 meses extenuantes apenas para conquistar Ban Senran. Com base em tudo que sabiam até então, nenhum outro espírito Zanpakuti havia demorado tanto. Agora, com a aparição repentina de Yuami, essa realmente parecia uma oportunidade boa demais para perder. Afinal, elas pareciam idênticas. As pessoas provavelmente acreditariam que eram irmãs de verdade. E honestamente, um par de gêmeos com uma semelhança tão impressionante pode ser ainda mais irresistível para Masatsuki Aozaki. Hanjiku hesitou antes de finalmente falar. Talvez, devêssemos tentar? Hahaha.
Finalmente! Eu estava esperando você dizer isso. Yuami caiu na gargalhada, a excitação irradiando dela enquanto uma poderosa rajada de vento envolvia seu corpo. Como uma flecha disparada de seu arco, ela disparou em direção a Masatsuki Ozaki. Ei, espere por mim. Vendo isso, Hanjiko agarrou rapidamente sua Zanpakuchi e usou o impulso do vento para se impulsionar para frente, perseguindo Yuami. Masatsuki Ozaki piscou confuso. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, sua visão escureceu de repente. Como se dois objetos macios e quentes tivessem bloqueado completamente sua visão. Capítulo 167. O tempo passou rápido e em pouco tempo, o feriado chegou silenciosamente ao fim. Masatsuki Ozaki estava completamente vestido, observando as 3 garotas idênticas brincando e se divertindo na fonte termal à sua frente. Ban Senran pendia cuidadosamente em sua cintura. Por que havia 3 mulheres exatamente iguais? A resposta estava nas irmãs Bo Senran. Naquele momento, entre as 3, além de Hanjiko Matsumoto, as outras 2 podiam ser chamadas de Yuami. Não só compartilhavam o mesmo rosto e porte físico, como até a cor do cabelo era idêntica. Agora que dominei o Bankai de Hanjiko, o que vem a seguir? Masatsuki inclinou a cabeça levemente, os cantos da boca se curvando enquanto ele se lembrava da agenda cuidadosamente planejada que ele havia traçado para si mesmo. Na entrada da 12ª divisão, Masatsuki Ozaki olhou para Mayuri Kurotsushi parada à sua frente e perguntou com um sorriso: tudo pronto? Mayuri deu um sorriso irônico, seus lábios se curvando em desdém enquanto respondia preguiçosamente: não há nada para preparar. Nunca houve nada de valor a ser conquistado naquela maldita prisão, nem nada que valesse a pena trazer para fora. Além disso, vocês ficaram de olho em mim o tempo todo. O que mais eu poderia fazer além de me divertir com esses dispositivos rudimentares? Masatsuki deu de ombros e abriu as mãos em um gesto de impotência. Vamos lá, Kiryu e Senjumaru acham você incrivelmente perigoso. Ao ouvir esses 2 nomes, Mayuri estalou a língua, irritado, e seu rosto se contorceu de desgosto. Essas 2 mulheres só causam problemas, ele disparou, com o tom cada vez mais áspero, como se estivesse se lembrando de algo particularmente desagradável. Então, você está me deixando andar livre agora? Um traço de zombaria permeava sua voz. Eles prometeram libertá-lo há muito tempo, mas ele ficou esperando por mais de uma década. Claro, Masatsuki pareceu ver através dos pensamentos de Mayuri e ofereceu um sorriso cúmplice. Afinal, esperar com esperança era a coisa mais agonizante, o suficiente para fazer o tempo parecer uma eternidade. Sem dizer mais nada, ele estendeu a mão e deu um leve tapinha no ombro de Mayuri. O que é isso? Os olhos de Mayuri se estreitaram em confusão. Uma onda de força avassaladora irrompeu de Masatsuki como uma onda gigante, engolfando instantaneamente toda a área. A intensidade da sua Reiatsu era sufocante, como se pudesse rasgar o próprio tecido do espaço. Diante de uma pressão tão terrível, o corpo de Mayuri tremeu involuntariamente. Ele se sentia como um barco solitário pego em uma tempestade violenta, pronto para ser engolido pelas ondas a qualquer momento. Mesmo com medo e a dúvida pairando em sua mente, ele cerrou os dentes e se forçou a resistir. Então, esse é o seu trunfo? Masatsuki riu baixinho, como uma brisa suave passando pela superfície do oceano. Num instante, a Reiatsu avassaladora desapareceu sem deixar vestígios. Inclinando a cabeça ligeiramente, lançou um olhar profundo e indecifrável para Mayuri. Um leve sorriso irônico surgiu em seus lábios, tingido de uma diversão quase imperceptível. Desculpe, mas é tudo que tenho por enquanto. Isso te decepciona? O peso esmagador que estava sobre Mayuri desapareceu de repente, e a tensão em seu corpo diminuiu gradualmente. Mas ele não respondeu. Em vez disso, soltou um bufo frio, sua insatisfação evidente. Ele sabia muito bem que Masatsuki tinha acabado de desencadear aquela demonstração aterrorizante de poder como um aviso, para ter certeza de que ele entendia seu lugar. E funcionou. Um talento dessa magnitude era inédito em toda a história da Sociedade das Almas. Se nada de inesperado acontecesse, ele seria forçado a viver sob a sombra de Masatsuki pelo resto da vida. Mayuri soltou um longo suspiro de resignação. Ao ver isso, o sorriso de Masatsuki se alargou, embora ele permanecesse em silêncio, porque ele sabia que o homem brilhante diante dele já havia entendido sua mensagem em alto e bom som. Depois de entrar na sala, Masatsuki Ozaki finalmente parou de andar e lentamente se virou para encarar Mayuri Kurotsushi. De agora em diante, você servirá como terceiro oficial da 12ª divisão e, simultaneamente, como diretor adjunto do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami. E este lugar, Masatsuki gesticulou para o laboratório ao redor deles, foi especialmente preparado para você. Mayuri levantou uma sobrancelha e perguntou: então quem é o diretor? Seu tom continha relutância e ceticismo. Naturalmente é Kizuki, respondeu Masatsuki casualmente, com um brilho de apreciação nos olhos. Kizuki Urahara? Então é mesmo ele. Mayuri zombou. Ele não tinha muita afeição por aquele homem, mas não havia como negar sua genialidade. Se alguém tinha que estar no comando, pelo menos era alguém competente. Isso era algo que ele podia aceitar de má vontade. No mínimo, ele não teria que receber ordens de alguns palhaços inúteis. Masatsuki deu um leve sorriso irônico e disse: Kizuki deixou claro que dentro destas paredes, sua autoridade está logo abaixo da dele e da minha. Nada mal, não é? As sobrancelhas de Mayuri franziram-se profundamente, seu rosto contorcido em descrença. Parecia que sua inteligência tinha acabado de ser pessoalmente insultada. Por que alguém como você está acima de mim? Ele perguntou. Para ele, Masatsuki era sem dúvida inteligente, mas se estivessem falando de puro intelecto, não havia como colocá-lo à sua frente.
Algo obscuro estava acontecendo aqui. Será que Kiryu Ikifune gostou desse homem de rosto bonito e mexeu alguns pauzinhos para ele? Mas Atsuki riu, como se já tivesse previsto a reação de Mayuri. A razão é simples, sou um dos fundadores deste departamento. Sua voz carregava orgulho e diversão, como se ele gostasse de ver Mayuri lutar para aceitar isso. Mayuri estalou a língua em desdém, mas, depois de pesar a força e o status de Masatsuki, ele não teve escolha a não ser aceitar o acordo. O sorriso de Masatsuki se alargou ligeiramente. Certo, não precisa ficar tão amargurado. Na verdade, tenho uma boa notícia para você, interessado? Ao ouvir isso, Mayuri levantou a cabeça, seu olhar penetrante fixo em Masatsuki como se tentasse decifrar suas intenções. Masatsuki o encarou com um sorriso cúmplice. Eu sei tudo sobre a sua suposta ciência maluca. A alma artificial, um conceito bastante ambicioso. Então, você não gostaria de levar esse grande experimento até o fim? Mayuri franziu ainda mais a testa. Não preciso que você me diga isso. Pretendo continuar meu trabalho, não importa o que aconteça. Esses mesmos experimentos o levaram ao confinamento. Mas somente por essa razão, o projeto da alma artificial havia se tornado uma obsessão, uma que ele nunca abandonaria. Mas Atsuki mudou de assunto de repente. Tá? Nesse caso, acho que posso ficar tranquilo. Mas pensando bem, com base no meu entendimento da sua pesquisa, o Jikon do Kiryu deve ser de grande utilidade para você, não? No momento em que essas palavras saíram de seus lábios, os olhos de Mayuri se arregalaram em pura descrença. Capítulo 168. A técnica Jikon de Kiryu Ikifune era algo que Mayuri Kurotsuchi só tinha ouvido falar, nunca tinha testemunhado em primeira mão. Mas ele sabia muito bem que essa técnica não era apenas útil para ele, era a chave para o sucesso do projeto Alma Artificial. O que você pretende fazer? Mayuri respirou fundo, recompondo-se antes de perguntar. Já discuti isso com Kizuki. Os dados de pesquisa relacionados ao Jikon podem ser disponibilizados a você, e lhe concederemos os direitos de acesso necessários. Enquanto falava, Masatsuki Aozaki colocou as mãos na bancada de metal frio e duro do laboratório e se inclinou levemente para frente, como se estivesse aplicando mais pressão por sua presença. No entanto, lembre-se, esses dados são apenas para você. Você está estritamente proibido de divulgar uma única palavra deles a qualquer outra pessoa. Seu tom ficou sério enquanto ele enfatizava o aviso. O que você quer de mim em troca? Mayuri franziu a testa, seu olhar afiado. Ele sabia muito bem que nada neste mundo vinha de graça. Ninguém concedia favores sem esperar algo em troca. Se o destino tivesse sido tão generoso com ele, não teria acabado preso tantos anos atrás. Kizuki quer que você domine todas as técnicas necessárias. Além disso, ele está conduzindo um experimento importante e precisa da sua ajuda. Masatsuki apoiou o queixo no punho e fez uma breve pausa antes de continuar. Quanto a mim, quero os resultados da sua pesquisa. Quero que o produto final deste experimento seja meu. Sem problemas. Mayuri concordou sem hesitar, balançando a cabeça decisivamente. O verdadeiro cerne da conquista científica era a tecnologia. Enquanto ele controlasse a tecnologia, o produto final poderia ser reproduzido indefinidamente. Comparado a um único produto, o conhecimento e a metodologia por trás dele eram muito mais valiosos. Além disso, não importava se a outra parte estava atrás da tecnologia Jikon. Seu único objetivo era descobrir seus segredos. O que acontecesse com ela depois era de pouca importância para ele. Então, Masatsuki estendeu a mão com um sorriso fraco, mas genuíno nos lábios. Foi um prazer fazer negócios com você. Mayuri estudou o rosto radiante e confiante à sua frente por um instante antes de baixar o olhar para a mão pálida e estendida. Após uma breve pausa, estendeu a mão e apertou-a. Acompanhado pelos olhares sedutores de um grupo de mulheres Shinigami, Masatsuki Aozaki deixou o quartel da 12ª Divisão animado e voltou para a 11ª Divisão, que não ficava muito longe. O quartel da 11ª Divisão. Sob o sol escaldante, os membros do esquadrão treinaram incansavelmente sem parar de suar. Neste momento, dentro do dojo, Mashiro Kuna enfrentava o maior desafio de sua vida. Diante dela estava Gin Ishimaru, desafiando-a pelo posto de tenente da 11ª Divisão. Como ambos possuíam força de tenente, a batalha estava fadada a ser acirrada. O Ishimaru do 3º assento derrotou o tenente Mashiro. Acho que deveríamos começar a chamá-lo de tenente Ishimaru agora. Isso significa que Mashiro foi rebaixada para o 3º assento. Ela com certeza vai recorrer ao Masatsuki-sama em busca de conforto. Acho que ela perdeu de propósito. Droga, estou com inveja. Sim, mas quem imaginaria que teríamos 3 tenentes diferentes em apenas 5 anos? 3? Quem foi o antecessor de Mashiro? Se bem me lembro, era Itora Yamazaki. Arg, nem fale naquele velho. Ele foi trabalhar no Distrito Central, que vergonha para o nosso esquadrão. Em meio aos aplausos dos membros do esquadrão, Gin Ishimaru saiu vitorioso. De acordo com as regras da 11ª Divisão, se um oficial de posição inferior derrotasse um oficial de posição superior em uma partida oficial testemunhada pelo esquadrão, ele automaticamente assumiria a posição de posição superior. Em outras palavras, Gin Ishimaru havia se tornado oficialmente o tenente da 11ª Divisão. De volta ao escritório, Masatsuki Aozaki casualmente assinou uma carta de nomeação e a entregou a Gin. Parabéns, Gin. A 11ª Divisão agora é sua. Você fala isso como se estivesse realmente gerenciando. Nós dois sabemos que fui eu quem cuidou dos assuntos do esquadrão esse tempo todo. Gin pegou a carta revirando os olhos exasperado. Mas Atsuki Aozaki tinha um ótimo relacionamento com os membros do esquadrão. Ele até entrevistava pessoalmente novos recrutas todo ano. Mas quando se tratava das tarefas reais do esquadrão, Gin Ishimaru era quem fazia todo o trabalho. O mesmo aconteceu durante o tempo em que Mashiro Kuna era tenente. Mas Atsuki... Uma voz brincalhona e chorosa chamou assim que a porta do escritório se abriu.
Uma figura de cabelos verdes usando um shirakus preto avançou, atacando Masatsuki Aozaki. Gin intimidou. Estou chateado. Mashiro Kuna colocou os braços em volta do pescoço de Masatsuki, seus olhos marejados de uma tristeza exagerada. Essa mulher nasceu para ser atriz. Afinal, não foi ela quem reclamou de ser tenente em primeiro lugar? Gin Ishimaru balançou a cabeça, sabendo que era a deixa para ir embora. Sem dizer uma palavra, virou-se e saiu do escritório, certificando-se de fechar a porta atrás de si. Naquela época, a primeira divisão estava aplicando uma supervisão rigorosa a todos os esquadrões, instalando dispositivos de vigilância em todo o quartel. Felizmente, áreas privadas como os aposentos do capitão e as salas de descanso estavam isentas de monitoramento, os lugares favoritos de Masatsuki para relaxar. Depois de cumprimentar as duas mulheres do esquadrão que estavam de guarda, Gin foi em direção ao escritório do tenente. Dentro do gabinete do capitão, Masatsuki Aozaki e Mashiro Kuna passaram juntos uma tarde inesquecível. Ao cair da noite, Masatsuki Aozaki retornou aos seus aposentos. Com duas mulheres do esquadrão cuidando dele, ele desfrutou de um banho confortável. Depois de vestir um yukata limpo, ele saiu para o pátio e se espreguiçou preguiçosamente. O luar era hipnotizante. Teria sido perfeito compartilhar essa vista com a família. Como se sentisse seus pensamentos, uma pequena figura surgiu de repente da escuridão. Um gato preto adornado com uma coleira delicada aproximou-se dele. Yoruishi, quando você chegou aqui? Por que pelo menos não me cumprimentou? Enquanto você estava tomando banho. O pequeno gato pulou nos braços de Masatsuki, esfregando o focinho nele. Você cheira Mashiro. Você nunca tira uma folga, né? Masatsuki pensou por um momento. Ele se lembrava vagamente de ter visto as roupas dela na cama mais cedo. Na época presumiu que fossem de uma visita anterior. Afinal, seus aposentos continham uma bela coleção de roupas de suas várias esposas. Agora parecia que eles tinham sido removidos recentemente. Sorrindo, ele puxou Yoruishi para mais perto, esfregando a bochecha contra o pelo macio dela. Ela era quentinha e fofa, e como ela não resistiu, ele aproveitou ao máximo o momento. Depois de brincar com ela por um tempo, ele soltou um suspiro satisfeito. Então, Yoruishi se transformou novamente em sua forma humana, vestindo um yukata e se acomodando em seu colo. Ei, Masatsuki, o que você acha de Ishir? Masatsuki ficou em silêncio por um momento antes de responder com total seriedade. Ele se parece muito com você, e é definitivamente fofo, mas eu não tenho o menor interesse por homens. Capítulo 169. Não foi isso que eu quis dizer. Quero ensinar Shaka a ele. Yoruishi Shin franziu a testa levemente, então se inclinou e esfregou o nariz no de Masatsuki Aozaki. Ele atingiu o poder espiritual de terceira classe? Masatsuki parou por um momento, claramente pego de surpresa pela pergunta. Ainda não, mas ele está perto, respondeu Yoruishi casualmente. Ele mal passou dos 100 anos e já está quase chegando à terceira classe? Isso é ridiculamente rápido. Isso é o que se chama de talento excepcional. Ter a linhagem de um dos 5 clãs nobres é realmente invejável, refletiu Masatsuki. Afinal, alcançar o nível de tenente de alto nível em pouco mais de um século era um feito impressionante. Mesmo no talentoso Gotei 13, tal prodígio era uma raridade em um século. Entretanto, mesmo para aqueles nascidos nos 5 clãs nobres, atingir o nível de capitão exigia não apenas sua linhagem prestigiosa, mas também talento extraordinário e esforço incansável. Você não deveria ser a pessoa que diz coisas assim. Isso fará com que os outros se sintam inferiores. Assim que ela terminou de falar, Yoruishi sentou-se ereta e rapidamente deu um beijo suave na bochecha de Masatsuki. Pretendo passar a posição de chefe da família para ele quando ele dominar o Shank. Masatsuki ficou momentaneamente atordoado ao compreender totalmente o peso das palavras de Yoruishi. Uma sensação de aconchego surgiu em seu peito, e ele não conseguiu evitar puxá-la para um abraço apertado. Naquela noite, Yoruishi agarrou-se a Masatsuki como um koala sonolento, enrolado em seu peito largo e firme, sem pôr os pés no chão. Seus olhos permaneceram fechados, presos entre o sono e a vigília, mas seu aperto nele nunca diminuiu. Sua expressão serena era quase insuportavelmente adorável. De vez em quando, ela murmurava algo sobre querer ter filhos com ele imediatamente, como se tivesse medo de ficar para trás em relação às suas irmãs e perder seu lugar. Ao ouvi-la, Masatsuki só conseguiu balançar a cabeça impotente, sentindo uma leve onda de emoção surgir dentro dele. Ainda assim, o desejo repentino de Yoruishi de ter filhos o deixou com sentimentos contraditórios. A verdade é que ele não estava preparado para algo assim. O mundo ainda estava repleto de inúmeros perigos, e mesmo que ele conseguisse se fundir completamente com o Gyoku, não havia garantia de segurança absoluta. Ninguém poderia prever o que o futuro reservaria. O momento simplesmente não era o certo. Na maioria das vezes, quando ele dizia estar contribuindo para a Sociedade das Almas, era só uma desculpa para relaxar. Quando o amanhecer surgiu e a primeira luz tingiu o céu, Masatsuki cuidadosamente entregou Yoruishi para Sui FNG, que tinha vindo procurá-la. Quando Sui FNG viu o rosto tranquilo e adormecido de Yoruishi, seus olhos se arregalaram em choque, sua boca até começou a salivar. Masatsuki não resistiu a provocar o afobado e corado Sui FNG antes de voltar para o seu quarto. Uma vez lá dentro, recuperou o Gyoku inacabado. Em comparação a uma década atrás, a pedra preciosa finalmente começou a revelar seu verdadeiro potencial, irradiando um intenso brilho azul escuro que tornava sua natureza extraordinária e inconfundível. Sem hesitar, Masatsuki agarrou o Gyoku em uma mão e o Bansenha na outra, e então começou seu treinamento de meditação. Embora o Gyoku ainda estivesse incompleto e incapaz de facilitar a evolução, ele era mais do que suficiente como auxílio para refinar o Reiatsu. Com sua ajuda, ele avançou do poder espiritual de terceira classe para o poder espiritual de segunda classe em apenas alguns anos.
Para outros, como Shunsui Kiraku, chegar à segunda classe levou séculos. Até mesmo um gênio como Aizen levou 2 a 3 décadas para atingir esse nível. Mas todos já haviam aceitado há muito tempo que o talento monstruoso de Masatsuki era uma anomalia. Sua assustadora velocidade de avanço não os chocava mais, havia se tornado algo que os havia deixado insensíveis. Após meio dia de treinamento intenso, o brilho branco leitoso da lâmina de Ban Senran diminuiu gradualmente. Masatsuki ficou ofegante e encharcado de suor, mas depois de sentir as mudanças em sua própria Heiatsu, ele finalmente exalou alívio. Depois de um momento para acalmar a respiração, ele sorriu satisfeito. Esta sessão de treinamento refinou ainda mais sua Heiatsu. Embora o aumento não tenha sido enorme, cada pequeno progresso contou em seu nível. Quanto mais forte a Heiatsu se tornava, mais difícil era ir mais longe. Muitos que mal conseguiram chegar à segunda classe ficaram estagnados, incapazes de avançar um único passo além daquele ponto. Se eu continuar treinando assim, não vai demorar muito para eu atingir o limite da segunda classe. E quando eu conseguir, o próximo passo é o poder espiritual de primeira classe. O velho sempre dizia que meu talento superava em muito dele. Com a ajuda do Gyokko, chegar à primeira classe não deve ser um obstáculo para mim. Os olhos de Masatsuki ardiam com uma ambição inabalável. Ao atingir o poder espiritual de primeira classe e liberar o Bankai, ele momentaneamente estaria no auge absoluto do mundo Shinigami, entrando no mesmo domínio de Yamamoto e Aizen. Naquela época haveria muito poucos naquela época que poderiam realmente ameaçá-lo. 2 meses depois, na cidade de Naruki, Kugujin e os membros da Shution, a organização Fullbringer que ele havia fundado, estavam todos reunidos em um só lugar. Hoje era o dia em que ele entregaria seu tributo, uma tarefa que lhe foi atribuída por Masatsuki Aozaki. Sua missão era simples, encontrar Fullbringers. Esses Fullbringers eram o tributo que ele deveria apresentar, seus corpos contendo fragmentos do Rei das Almas, fragmentos que alimentariam a fome insaciável do Gyokko. Talvez cada um neste mundo tenha seu próprio papel predestinado a desempenhar. Por mais de uma década, Kugujin se destacou nessa tarefa sombria, oferecendo vários fragmentos do Rei das Almas para Masatsuki Aozaki. No momento, os Fullbringers recrutados estavam sentados dentro de uma taverna, com os rostos iluminados de alegria. A excitação deles atingiu o auge, como a dos fervorosos fanáticos de uma fé obscura. Apesar de suas habilidades extraordinárias, os Fullbringers sempre foram párias, desajustados, rejeitados pela sociedade. Para eles, Kugujin era um salvador, aquele que os havia livrado do sofrimento. Do outro lado da taverna, Masatsuki Aozaki e Kugujin estavam sentados em silêncio em um canto mal iluminado, observando-os. Em contraste com as expressões frenéticas dos membros do Shution, Kugujin permaneceu completamente composto, seu rosto desprovido de emoção. Ao longo dos anos, ele conheceu muitas pessoas assim, pessoas a quem ele deu esperança, apenas para tirá-la novamente. Mas ele não era do tipo sentimental. Sim, essas pessoas eram lamentáveis. Mas que direito ele tinha de sentir pena deles? Nem eu consigo controlar meu próprio destino. Kugujin soltou um suspiro silencioso. No que diz respeito às relações entre mestre e servo, o homem à sua frente o tratava com um respeito surpreendente. Mesmo em suas interações diárias, Masatsuki Aozaki nunca o menosprezou como um mero subordinado. Mas no final, quem neste mundo aceitaria de bom grado ter seu destino controlado por outro? Capítulo 170. Os lábios de Masatsuki Aozaki se curvaram levemente enquanto ele olhava para Kugujin com um meio sorriso. Ele sabia muito bem que o homem à sua frente era astuto e ambicioso. Embora Jin parecesse respeitoso na superfície, no fundo, ele não passava de um predador implacável e calculista. Mesmo assim, Masatsuki não tinha pressa. Na verdade, ele se viu antecipando o que estava por vir. Kugujin possuía um potencial imenso. Se pudesse ser controlado, seria um peão valioso no futuro. Mas se sua ambição se mostrasse incontrolável, Masatsuki não teria escolha a não ser descartá-lo. Enquanto pensava na habilidade de Jin de roubar Fullbrings e no fragmento do Rei das Almas que crescia lentamente dentro dele, nutrido pela caça aos Zoulous, Masatsuki não pôde deixar de sentir uma ponta de arrependimento. Se Jin não pudesse ser útil, então, quando chegasse a hora certa, Masatsuki simplesmente tomaria aquele precioso fragmento do Rei das Almas para si. Ele tomou um gole de sua bebida e riu baixinho. O que é isso? Você está com pena deles? Jin tomou um gole da sua própria bebida, respondendo com fingida sinceridade. Bem, nós vivemos juntos há anos. Masatsuki soltou uma risada suave e balançou a cabeça. Não se preocupe. Se tudo correr como planejado, esta será a última vez. Nesse ponto, a fome do Gyokko por fragmentos do Rei das Almas estava quase satisfeita. Entretanto, ainda não estava claro se ele desejaria mais quando absorvesse mais almas Hollow. Então, por enquanto, a busca por Fullbringers tinha que continuar. Então, devo continuar com esta missão? Jin perguntou. Masatsuki balançou levemente a cabeça antes de responder com firmeza. Claro, os Fullbringers, se utilizados corretamente, podem se tornar uma força a ser reconhecida. Você não acha? Ele parou por um momento como se estivesse ponderando algo em sua mente, então perguntou. O clã Tsunayashiro entrou em contato com você recentemente? Jin balançou a cabeça levemente. Eles só entraram em contato comigo uma vez depois que você foi embora. Não tive mais notícias deles desde então. Parece que eles não têm pressa. Mas acho que essa é a confiança que vem de uma família que sobreviveu por mais de 1 milhão de anos. Masatsuki olhou para o longe, observando pensativamente os Fullbringers reunidos, antes de dar sua próxima ordem. Há muitos olhos aqui. Leve-os para os arredores. Estarei esperando no oeste. Sim, senhor, respondeu Jin obedientemente. Enquanto Kugujin conduzia os membros do Shution para os arredores, cada Fullbringer permanecia em alerta máximo, examinando os arredores com cautela. Então, num instante, Masatsuki Aozaki apareceu diante deles como um espectro.
Sua chegada repentina provocou uma onda de suspiros assustados no grupo. Envolto em uma capa preta que escondia sua Heiatsu, Masatsuki não emitia nenhuma presença espiritual detectável, mas a aura opressiva que o cercava era sufocante. Ele ficou parado como um demônio emergindo do abismo. Sua mera presença era suficiente para fazer o sangue deles gelar. Este é o fim para todos vocês. Seu destino chegou ao fim, não há necessidade de dar mais um passo adiante. Masatsuki Aozaki falou com um sorriso, depois virou-se para Kugo-jin. Kugo, você deve ir embora agora. Sim, deixe o resto em suas mãos. Antes mesmo de terminar de falar, Kugo-jin fez uma leve reverência e desapareceu instantaneamente usando a técnica Shunpo que Masatsuki lhe ensinou. Quem diabos é você? O que você quer? Para onde foi Kugo-jin-sama? Uma mistura de raiva e medo percorreu o grupo. Alguns gritaram em desafio, enquanto outros se viraram e saíram correndo. As sandálias de palha de uma pessoa se transformaram em botas, permitindo-lhe correr a uma velocidade incrível. O cinto de outra se transformou em um chicote, prendendo-se a uma árvore próxima enquanto ela se afastava. Mas já era tarde demais. Bakude número 4, Ainava. O encantamento silencioso de Masatsuki causou arrepios na espinha de todos. Sem lhes dar chance de resistir, ele ergueu a mão, liberando uma onda de energia que instantaneamente tomou a forma de cordas amarelas brilhantes. Como serpentes, elas se enrolaram em cada Fullbringer, prendendo-os no lugar. Atenção! Que diabos é isso? Gritos ecoavam pelos arredores desolados, os rostos dos Fullbringers capturados contorcidos de terror. A diferença de força entre os dois lados era simplesmente muito grande. Apesar de possuírem fragmentos do Rei das Almas e Heiryoku muito além dos humanos comuns, esses Fullbringers não tinham treinamento adequado. Na melhor das hipóteses, eles eram um pouco mais fortes que as pessoas normais. Contra um inimigo de nível de capitão como Masatsuki Aozaki, que detinha o poder do poder espiritual de segunda classe, eles não tiveram chance. Na verdade, mesmo contra membros comuns do esquadrão Shinigami, eles teriam dificuldade para se manterem firmes. Farinha da alma do mar. Uma voz aguda e feminina soou. De repente uma garota abriu bem a boca, e uma enorme torrente de energia espiritual irrompeu de dentro dela, avançando como um maremoto. Os olhos de Masatsuki brilharam com leve surpresa. Essa habilidade parecia um pouco similar ao Fullbringer de Yasutora Sado, ambos usando partes de seus próprios corpos como condutores de poder. Mas se seu Fullbringer fosse baseado em algo que ela prezava profundamente, isso significava que ela tinha uma fixação pela boca? Ele descartou o pensamento rapidamente. Seja como for, ele não tinha intenção de deixar aquela onda de água tocá-lo. No instante seguinte, uma mulher de uma elegância de tirar o fôlego apareceu ao lado dele, vestida com um impressionante kimono vermelho, com as costas adornadas com asas de fogo flamejantes. Com um movimento gracioso de seus dedos delicados, ela sacou uma katana brilhante e a abaixou. Um inferno flamejante irrompeu da lâmina como um dragão flamejante, colidindo com a onda de água que se aproximava, evaporando-a instantaneamente até o nada. Com sua tarefa concluída, a mulher foi em direção a Masatsuki. Ela se inclinou e deu um beijo suave nos lábios dele. Sua forma gradualmente desapareceu, tornando-se transparente antes de se dissolver em Rishi disperso que desapareceu no ar. Masatsuki lambeu os lábios pensativamente, seu olhar percorrendo os espectadores assustados. Por que é que sempre que eu os invoco, vocês parecem tão ansiosos para tirar vantagem de mim? Essa era a habilidade única que ele adquiriu após dominar o Bankai, o poder de manifestar os espíritos do mundo interior de sua Zanpakuti em realidade, convocando-os para lutar ao seu lado. Entretanto, essa não era uma habilidade tradicional do Bankai. A verdadeira Bankai de Masatsuki não aumentava o poder de sua espada. Em vez disso, permitia que ele replicasse as habilidades de outras Zanpakuti. Era uma habilidade que funcionava sem a necessidade de uma liberação formal. Semelhante a como Koga Kushiki podia invocar Muramasa sem abrir sua Zanpakuti, Masatsuki podia invocar os espíritos de seu mundo interior e trazê-los à existência. Mas na verdade, esse poder não era tão simples quanto uma mera invocação. Era a extensão do mundo interior de sua Zanpakuti para a própria realidade. Por enquanto, Masatsuki havia limitado essa habilidade apenas aos espíritos de suas espadas. Além disso, a força desses espíritos invocados estava diretamente ligada à sua própria Heiatsu. Seja na forma Shikai ou Bankai, seu poder era determinado inteiramente pelo nível de poder espiritual de Masatsuki Aozaki. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.